Muito bem, deixa eu só aumentar o som aqui da captação. Peraí. Isso. Eu quero dar início com você nessa nossa primeira aula pós-batismo. Agradecida a Deus pela vida de vocês, pela vida do nosso irmão José Oswaldo, que também ajudou nesse processo de batismo, nessa preparação. Lembra-se lá na igreja? As primeiras aulas foram com ele, e eu dou graças a Deus pela sua vida agora. Mas você não vai seguir por conta e risco, né? Primeiro, que você tem o apoio do Cristo, do próprio Espírito Santo, da palavra de Deus, e segundo, dos seus discipuladores. Um deles, né, desses discipuladores, sou eu que vou estar ajudando vocês nesse início de caminhada. E o que esse início de caminhada significa para nós? Significa poder andar de maneira segura. Então, a palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 5, ela nos diz assim, olha, tendo acabado de falar, Jesus disse para Simeão ou para Pedro, e para aqueles que estavam no barco, vá para onde as águas são mais profundas e lancem as suas redes. Pedro, no primeiro momento, hesitou, argumentou, mas depois ele disse, Senhor, sob a tua palavra eu lançarei as redes. E eles assim fizeram e trouxeram tantos peixes que os barcos não conseguiam suportar. Naquele momento foi um momento de uma experiência muito especial para Pedro. Mas o sentido e o significado desta palavra é a questão da profundidade. É o vá para as águas mais profundas. Porque é lá nas águas mais profundas que existiram e que aconteceram os milagres. É lá que aconteceram coisas sobrenaturais. Não é no raso. No raso, na praia, tinha a parte intelectual, o Senhor Jesus ensinando, o Senhor Jesus falando, mas foi lá onde as águas eram mais profundas é que eles experimentaram coisas maravilhosas do Senhor. Isso nesse texto e em outros também, onde Pedro andou sobre as águas, onde Jesus fez com que as ondas bravas se acalmassem mediante somente uma palavra. Então é lá, no profundo, que a gente vai entender as coisas grandiosas do Senhor. E caminhar para as coisas mais profundas de Deus é realmente naquela aquela ideia que a gente tem de um pai que pega na mão do filho e o ajuda a ir para a parte mais funda do mar, por exemplo, e experimenta algumas novidades, até que depois ele consegue caminhar sozinho e experimenta aquilo de maneira sempre prazerosa, mas já dando conta do recado, né? E assim somos nós nessa jornada que nós estamos iniciando. Ouvir e falar dessa palavra que vá para as águas mais profundas é altamente inspirador para mim. Eu gosto muito dela e gostaria verdadeiramente que todos os nossos irmãos vivessem isso. Não sou melhor do que ninguém, vocês sabem disso, mas eu gosto muito dessa coisa da profundidade, da intimidade, do relacionamento com Deus. E aí, enquanto aquela que está na responsabilidade da escola bíblica da nossa igreja, eu tenho essa oportunidade de poder desafiar você a essa jornada de fé, em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Então, aí o nosso primeiro slide, e eu vou compartilhar a tela com vocês. No nosso primeiro slide, nós temos que... Peraí, deixa eu compartilhar a tela, vai ficar mais fácil. Isso. Na nossa primeira telinha, compartilhando aqui agora, então, o nosso slide. Isto. Vamos voltar para a primeira tela. Nós temos aqui o crescendo na vida cristã. Esse crescendo na vida cristã é o tema da nossa aula e ele traz aí o Salmo de número 1, onde aquele que crê em Cristo será como árvore plantada junto ao ribeiro, que deu o seu fruto no tempo certo e as folhas nunca caem. E ele estará ali sempre sendo nutrido pela palavra de Deus e ele estará sempre sendo, portanto, bem sucedido. Ontem, na mensagem, o pastor o Wilson, ele citou esse texto também. Nós temos aí que essa obra que nós estamos iniciando, uma vida pós-batismo, é a obra do Senhor. Antes vocês tinham, né, essa questão da vida seca, era assim que funcionava, mas hoje vocês estão vivendo aí um outro tempo da vida de vocês, estão vivendo um tempo de vida frondosa, né, de vida aí
abençoada no Senhor, onde a vida de vocês agora ganha uma outra conotação, um outro patamar, acho que é esse o termo correto, né? Ganha aí um outro patamar, onde você vai estar aí sendo iluminado por Deus, abençoado pelo Senhor, e agora então você recebe de Deus a sua graça, a sua bondade. Vamos excluir essa setinha, que ela não é para ela estar aqui, não. E você pode, vai desfrutar, vai ter uma outra vivência. Então, se no passado antes era uma questão de ser terra seca, agora já não é mais, né? Agora você é vida com Deus, agora você tem vida com o Senhor. Então você pode, eu tô olhando aqui as ferramentas para ver qual que eu vou usar para descrever isso aqui. Muito bem. Vamos pegar aqui esta cor, isto. Então, você já teve essa vivência, né, aqui, e hoje você já não é mais essa terra ou essa árvore seca, né? Hoje você aí é alguém que está frutificando no Senhor. E eu dou graças a Deus por isso. Tempo de novidade de vida na sua vida, para você seguir com o Senhor. Se você vai estar como terra seca, ou se você vai estar como árvore, né? Árvore seca, ou frondosa, ou árvore frutificando, essa é uma decisão só você pode tomar. Lembra que nós vimos isso em Mateus 7? Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, como você vai estar vivenciando a sua jornada de fé. Isso faz toda a diferença. Então, no próximo slide, deixa eu voltar aqui, a gente tem... por que ele não está seguindo? Muito bem. Eu vou sair da apresentação. Não é uma nova apresentação, mas eu vou abrir como se fosse nova, para que a gente pudesse caminhar aí sim. Muito bem. Aí nós temos esse texto, nessa parte que eu falei da introdução, da abertura com vocês. E aí, quando a gente fala de crescimento, de conhecimento, desenvolvimento na vida cristã, a gente pode equiparar isso ao nascimento e crescimento de uma criança. Uma criança, quando nasce, ela precisa ser nutrida, ser orientada, ser cuidada, ser protegida. Ela precisa de alimentos de qualidade, ela precisa de estar aquecida. E assim, com isso, ela pode se desenvolver para os seus potenciais em todas as áreas, né? Intelectual, emocional, física e também espiritual. Na vida de vocês, uma vez que vocês são vida cristã, agora, nascidos de novo em Cristo, nascemos no primeiro nascimento, que é o nascimento biológico, que é a vida bios, né, que nos é chamado do conhecimento da teologia e mesmo da forma geral, né, das filosofias. O nascimento bio é o biológico, é o nascimento que se nasce no corpo ali, e depois vem o segundo nascimento, que é o nascimento em Cristo Jesus. O segundo nascimento, ele é chamado de vida com Deus. Esse nascimento na presença de Deus, ele é algo que se chama de vida Zoe. Essa vida Zoe é a vida com Deus, vida para a vida eterna. E aí, então, quando a gente nasce de novo, precisa passar pelo mesmo processo de uma criança. Cresce, precisa dos alimentos saudáveis, precisa de proteção, de cuidados, de orientação, para que possa alcançar, atingir os objetivos que a pessoa tem como propósito. E aí, nos textos bíblicos, a gente vai encontrar Lucas
na narrativa do Evangelho de Lucas, Lucas vem e diz assim, olha, capítulo 1, verso 8. O nascimento de João Batista, Lucas, ele descreveu, o menino crescia e se fortalecia em espírito. No capítulo 2, verso 40, ele trouxe lá, o menino crescia e se fortalecia, enchendo em sabedoria. No capítulo 5, Lucas vem e descreve, Jesus crescia em sabedoria, em estrutura e em graça diante de Deus e também diante dos homens. E aí, então, a gente vai ver que Jesus, enquanto pessoa física, cresceu, se desenvolveu, passou por todos os processos de uma pessoa, processos biológicos, fisiológicos, como qualquer pessoa, e desenvolveu também a sua vida intelectual, emocional e espiritual. Então, vamos lembrar que Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele não era um homem vestido de Deus e nem um Deus vestido de homem, tá certo? Ele tinha 100% das duas naturezas, e para isso, o nome disso na teologia é de união hipostática. Mas não é o assunto para o nosso tema hoje, tá? União hipostática é uma coisa assim, teologias e afins, né? Não é o nosso caso. Hoje nós vamos olhar para o conhecimento da palavra do Senhor e para o Senhor da palavra, esse crescimento na vida cristã, na vida espiritual. E aí, então, quando se trata desse crescimento e desenvolvimento, nós vamos ter que crescimento é um imperativo de Deus, né? É um mandamento. Crescei na graça e no conhecimento. Pedro, capítulo 3, 18, tem isso para nós. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo homem precisa de ouvir a palavra de Deus e crer para ser salvo. Então, nós temos a palavra, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Então, nós precisamos ouvir, crer e ser salvos. Né? Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, ou seja, aqueles que creram no seu nome. Precisa ouvir para crer e ser salvo. Uma vez salvo, precisa crescer na graça e no conhecimento. Então, todo homem sem Cristo precisa de ouvir a palavra para ser salvo. Todo homem salvo, quando eu digo homem, estou falando da humanidade, todo aquele salvo precisa de Cristo, precisa continuar estudando a palavra, precisa continuar na vida de comunhão, para que ele possa crescer e se desenvolver no caminho com o Senhor. Daí eu preparei uma tabelinha com os textos para vocês meditarem durante a semana. São aí 5 dias, 5 dias não, desculpa, 7 dias na semana, portanto, 7 textos para vocês estarem lendo, e também tem uma aplicação, né? Então, o andar com Cristo, a conduta do cristão, cada um desses textos vão ter um direcionamento. Todavia, é sempre muito importante que ao ler o texto, você extraia do texto aquilo que é o que o Senhor está falando com você e que você não deixe de fazer aí a sua devocional. Lembra dela? Nós conversamos em toda a jornada do batismo sobre isso. Leia a palavra de Deus, faça a sua devocional, extraia dela o que a palavra está dizendo para mim, e qual é a aplicação. Então, se ela está dizendo que eu preciso caminhar com Cristo, vamos usar aqui o exemplo de 2 Pedro. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que esse texto está dizendo? O que ele me coloca como aplicação? Que eu preciso continuar crescendo no conhecimento, eu preciso, é um imperativo, eu preciso crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu não crescer, eu vou ficar uma pessoa nanica, né? Nanica na fé, nanica no conhecimento, nanica no entendimento. Então, eu vou ficar minorizada nas coisas a respeito da vida espiritual. Uma vida espiritual que não cresceu, ou que não cresce, que não se desenvolve, é algo que está atrofiado, é algo que não, enfim, que diante de uma situação tão grande, de um universo de coisas, eu não conseguirei ter maturidade. Quando a gente é pequeno, quando a gente permanece criança, quando a gente não cresce, a gente não tem maturidade. Não tendo maturidade, aí a gente vai cair em algumas coisas, como lá em Hebreus capítulo 5, que foi tema de download da Escola Bíblica 2 semanas atrás, a gente falou sobre essa questão da inabilidade do ouvir, inabilidade do falar, inabilidade do aplicar a palavra de Deus, porque não cresceu, né? O texto lá em Hebreus fala, sendo que já deveriam estar ensinando, ainda precisam do leite materno. Mas é importante, então, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento
para também fazermos aquilo que a palavra nos chama a fazer, que é o crescer na graça, é o aplicar a palavra, é o também ser aqueles que vão estar prestando os serviços cristãos. Lembra das 5 tarefas que nós vimos? Amar a Deus, amar ao próximo, pregar o evangelho, ensinar ou discipular e ainda trazer a comunhão? 5 tarefas, 5 responsabilidades que nós temos diante de Deus e diante dos homens. Então, nós precisamos seguir com isso, tá certo? No próximo slide, nós vamos ter lá que crescer, então, é um imperativo de Deus, e aqui a gente divide a nossa aula em 2 pontos. Um deles é o crescimento integral, e o outro, que é o crescimento integral, crescendo em sabedoria, estatura e em graça, e o crescimento no conhecimento, tanto de Deus quanto das Escrituras. E quando a gente entra aqui nesse aspecto, eu não posso dar continuidade sem dizer para você, vamos fazer uma pausa e vamos orar, tá certo? O que a gente veio falando já era importante, e aqui a gente entra num aspecto ainda mais profundo, e eu preciso orar com você. Eterno Deus e bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia, por esta palavra. Obrigada pelos teus ensinamentos e os teus cuidados conosco. Sabemos que nos ama e que a tua palavra, Senhor, gera em nós o amor grandioso e perfeito do Senhor. Que a tua palavra, Senhor, é aquela que nos limpa, a fim de que nós estejamos sendo, em nome de Jesus, santificados. Pai, no teu espírito, nós assim buscamos orientação da tua palavra. Pedimos que o Senhor fale de maneira simples e especial, para que possamos compreender. Fala de uma forma muito simples, para que possamos entender tua palavra. Fala de uma forma, Pai, que nós possamos aplicá-la e assim crescermos na graça e no conhecimento. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Então, crescer em sabedoria, o crescimento integral, Lucas capítulo de número 2, verso 52, ele vai então dizer para nós o seguinte, vamos abrir lá. Lucas capítulo de número 2, versos de número 52, cadê ele aqui, nesse texto? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante dos homens. Então, quando nós vamos ler esse texto, ele vem e nos diz o quê? Que Jesus teve um crescimento de forma integral, físico, emocional, espiritual, intelectual, e crescer em sabedoria exige de nós, nos coloca numa posição em que nós vamos estar sendo diferenciais, onde nós vamos ter diferenciais, onde nós vamos ter um crescimento que vai nos ajudar e vai nos diferenciar numa sociedade, e que por conta do conhecimento nós sabemos também discernir. Como saber o que é uma coisa ou outra se nós não tivermos o discernimento, né? Se nós não tivermos o conhecimento, nós não saberemos o discernimento. E aí, então, quando a gente vai para Lucas, capítulo de número 2, nós vamos ver que Jesus, já desde criança, ele ensinava a palavra do Senhor, e de maneira, né, Marcos 6 vai falar isso também para nós, que ele ensinava de maneira que até os doutores da lei ficavam, assim, surpresos com a forma como ele ensinava, a profundidade que ele ensinava e a autoridade com a qual ele ensinava. Então, é algo que de onde é que vem esse conhecimento? Claro, ele vem de Deus, mas vem de Deus porque tem intimidade com o próprio Deus. Sem intimidade com Deus, não tem como, né? Senão passa a ser apenas um sino que tine. Então, ele, ali, Lucas 2,46, quando ele já ensinava no seu ministério, seus ouvintes diziam, de onde é que vem todo esse conhecimento? Como assim? E vamos lembrar que na história de Israel, Jesus, ele não seguiu a nenhum dos mestres da lei naquele período, né? Existiam ali os rabinos, e Jesus não foi aceito pelos rabinos, ele era da Galileia e não da Judeia. E na Judeia, era onde ficava em Jerusalém ali, e tinha os rabinos, e no tempo de Jesus, os principais rabinos eram Hilel e Shammai. E Jesus não foi
talmide de nenhum deles, ou seja, discípulo de nenhum deles. Então, e esses mestres, esses rabinos, quando Jesus estava na Judéia e ele estava no templo ou ele estava na sinagoga ensinando, principalmente, as pessoas ficavam surpresas com o seu conhecimento, de onde é que vem tudo isso, né? De onde é que vem todo esse conhecimento? Então, Marcos, capítulo 6, ele vem e traz para a gente que a sabedoria que lhe foi dada vai mostrar aí, ou vai revelar a razão de todo esse conhecimento. Preciso pegar uma Bíblia para nós lermos. Espera só um segundo. Vamos juntos aqui. Deveria ter trazido isso antes para perto de mim, né? Muito bem. Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo 6, versículo de número 2. Só ler para ter essa distinção do texto. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ficavam admirados. De onde vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Então, este não é o filho do carpinteiro? Filho de Maria e irmão de Tiago, José e Judas e outros? Não estão estes aqui conosco e as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhes disse: só em sua própria terra e entre seus parentes, em uma própria casa, é que um profeta não tem honra. Muito bem. Então, o que nós vamos ver aqui? Que as pessoas ficavam admiradas do conhecimento que Jesus tinha. Jesus trazia ali conhecimento e sabedoria. Cresceu, passou por todo o processo de uma criança, mas ele tinha conhecimento. Aí, Colossenses capítulo de número 2 vai dizer para nós assim: tenham toda a riqueza, forte convicção do entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. Então, crescer em sabedoria. Crescer em sabedoria, precisamos do conhecimento e da inspiração do próprio Deus para que isso aconteça. Tiago, a palavra vai nos ensinar assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá, sem limitação, sem censura, a todos ele dá, liberalmente. Né? Então, se você não se sente uma pessoa sábia, você pode pedir ao Senhor, ele te dá sabedoria. E na sabedoria não é só inteligência, sabedoria é discernimento, sabedoria é muito intuitiva muitas vezes. E a inteligência, ela é a capacidade de adquirir conhecimentos e competências. Mas a sabedoria, ela é intuitiva. Quando a gente fala de Bíblia, a sabedoria é o próprio Cristo. Tá? Aliás, a palavra sabedoria, ela vem do termo grego chamado logos. Logos é a inteligência de Deus, ou a capacidade de Deus que sustenta toda a terra. Essa é a descrição do grego para o que é o logos. E Jesus é o logos, é o verbo de Deus, tá? É a sabedoria. Nele está, nele reside. Por isso a gente, lá em João, o Evangelho de João, ele vai falar que por ele, por conta dele, né, por meio dele, todas as coisas que foram feitas se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, porque dele, por ele, em outro texto, porque dele, por ele, são feitas todas as coisas, e para ele são feitas todas as coisas. Ele é o Logos. A Logos é a palavra, é o verbo, é a ação, é o conhecimento, é o conjunto das competências, é Jesus Cristo. É lindo, né, gente? Fala sério, coisa maravilhosa do nosso Deus. É bem isso. E aí, quando nós temos aí também em 2 Timóteo, o texto de Paulo falando a Timóteo, no versículo de número 2 e 3, Paulo diz para Timóteo, olha, estude as escrituras, porque elas vão te tornar sábio para a salvação por meio da fé que existe em Cristo Jesus. É lindo, é maravilhoso. Então, nós precisamos da palavra de Deus.
é esse logos, essa convivência, esse amplo conhecimento e entendimento de quem é Jesus, da profundidade da sua palavra, estarmos ancoradas nela, estarmos ancorados nos princípios bíblicos, vão nos fazer sábios. Isso é maravilhoso, igreja. Tem coisas que a gente falha? Tem, claro que sim, nós somos imperfeitos, mas nós teremos sabedoria à medida em que a palavra vem nos discernindo, nos lendo, e nós vamos tendo a sabedoria para discernir todas as coisas também no Senhor. Um outro ponto do crescimento integral é crescer em estatura. E aí tá fácil. A gente cresce em estatura humana à medida em que a gente vai herdar ali dos pais os genes que vão, né, definir e decidir a nossa altura, à medida em que nós nos alimentamos, se nós nos exercitamos ou não. O Salmo 139 vai falar para nós que quando nós não tínhamos nenhuma forma, ainda estávamos no ventre de nossas mães, o Senhor já conhecia toda a nossa estrutura, nossos ossos ali não lhes foram encobertos, eles nos via já desde embrião, e todos os nossos dias, ainda que qualquer um deles já existisse, todos eles já estavam escritos no livro do Senhor. Isso é maravilhoso. Na nossa história, né, ali Samuel também ele vai usar essa mesma colocação. Ele vai falar assim: o menino crescia em conhecimento, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, nenhuma de suas palavras caiu por terra. Quando a gente olha isso, nesse crescimento físico, crescimento estrutural aí, é a capacidade, não só o crescimento físico, mas é a capacidade, as competências e tudo aquilo que o Senhor nos dá diante dele. Então, se a gente precisa, para uma estrutura ser bem desenvolvida, nós precisamos trabalhar para que ela seja bem desenvolvida. E assim, e alimentá-la para que seja bem desenvolvida. Supri-la, sustentá-la, exercitá-la, não é diferente na vida espiritual. Toda a nossa estrutura, vamos pensar que Deus nos dá dons, vai nos dando talento, vai nos dando competências, e essas precisam ser desenvolvidas. Lembra da parábola dos talentos que nós vimos? Do menino que ganhou 1 e enterrou, e do outro que ganhou 5 e devolveu 10, que à medida, e o outro que ganhou 2, e a gente viu que os talentos são dados conforme a vontade de Deus, e à medida em que a gente vai exercitando o uso deles, eles vão se multiplicando, vão crescendo, vão nos estruturando, vão nos fazendo mais fiéis, mais experientes, mais competentes, graças a Deus, né? E assim é a nossa jornada com Deus. A gente começa com algo muito simples e o Senhor vai nos dando a capacidade de desenvolver, de ampliar, mas para nós, não, para Ele, para a glória dele, para a honra dele. E assim, eu creio que vocês serão homens e mulheres que estarão ensinando a palavra de Deus, que estarão ganhando vidas para Jesus, que estarão sendo aí como árvores muito frutíferas. Eu creio nisso, piamente. E é bem por isso que eu estou junto com vocês, nesse propósito, porque eu creio nisso. Eu creio que se vocês estiverem sendo bem orientados, não que eu seja a melhor pessoa, eu sei que tem gente muito capaz de fazer isso, talvez até melhor que eu, mas por enquanto é assim que nós vamos seguir, tá certo? À medida em que Deus nos permitir. E aí vocês vão crescer e vão se desenvolver e vão estar sendo muito bem sucedidos naquilo que o Senhor colocar nas mãos de vocês. Essa é o meu desejo, o desejo do meu coração, que vocês cresçam, que o Senhor cresça, nós diminuamos, mas que você possa crescer em graça e em conhecimento. E o terceiro aspecto desse crescer de forma imperativa de Deus é o crescimento em graça. Crescimento em graça implica, então, em tempo de vida com Deus, em estudo da palavra, em oração, em fazer boas obras, obras de qualidade no Senhor, em cumprir a lei do amor, lembra? Se pôr a serviço do próximo, e a qualidade do serviço cristão, a qualidade do serviço para o Senhor. Nós vamos fazer de maneira que Deus seja reconhecido em tudo aquilo que fizermos. Tudo que nós estamos fazendo para o Senhor precisa ter uma assinatura indelével, e não é a minha, não é a sua, é a assinatura do Senhor. Não é só simplesmente o Senhor validando o nosso trabalho, mas Ele
nós fazemos porque isso está sendo colocado por Ele para que nós façamos, a pedido dEle, como uma responsabilidade que nos está sendo dada por Ele. E assim a gente vai executando para que o nome dele seja glorificado. Então, fazer e fazer bem feito, fazer de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. E isso é muito especial. Então, Efésios 2:8, cadê o texto aqui para a gente dar uma checada nele? Efésios 2:8, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte. Vamos achar ele aqui. Efésios 2:8 é crescer em graça, né? Efésios 2:8. Deixa eu ver aqui. Efésios. Efésios 2:8, então o texto bíblico vai nos dizer: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém nela se glorie. Ou seja, crescer na graça significa que essa graça é dom de Deus. Graça é algo gratuito de Deus. Graça, nós já vimos lá, lembra que nós usamos uma ilustração para definir graça e misericórdia? Graça é a gente receber gratuitamente algo do qual nós não merecemos. Deus nos dá gratuitamente. Graça é a bondade de Deus, graça é presente de Deus. Então, aumentar isso, crescer nisso, primeiramente é que vem isso da própria parte de Deus e exige de nós dedicação. Graça, crescer em graça, exige de nós a leitura da palavra, vamos reforçar isso, a oração, a meditação na palavra de Deus, não é só ler por ler, mas o que é que ela significa, e trazer esse conteúdo para dentro de nós, e aí colocar isso a serviço do reino de Deus. Crescer na graça acontece do dia para a noite? Não, não acontece do dia para a noite. Isso exige de nós muito esforço. Ontem eu falei um pouco sobre isso lá no culto, quando eu disse, agora estarão aí, daí para frente, vários novos desafios. E entre eles é crescer nessa graça e no conhecimento. Isso requer tempo, né? Não acontece, até porque nascemos hoje, a gente não nasce hoje, já se torna adulto e maduro no dia seguinte. Então, é um processo de maturidade. E esse processo requer um esforço, requer renúncia, requer mudanças de significados, de valores, e requer esforços e tempo também. Então, a gente vai continuar aí nessa jornada para que a gente possa ser abençoado por Deus. A gente não pode desistir de maneira alguma. Então, existem alguns recursos que Deus nos concede, né, para isso. E aí, então, a gente vai fazer isso. Um deles está em Tiago, que é a leitura da palavra de Deus, Tiago, capítulo de número 1, a oração, que está em 1 Tessalonicenses 5,17, que nos diz orar sem cessar, as boas obras que nós precisamos praticar, e cumprindo sempre a vontade e o amor de Deus para a nossa vida. Quero, como segundo ponto, colocar aqui para vocês que o crescimento no conhecimento, tanto de Deus quanto das Escrituras, são dois outros itens que nós vamos ver na próxima aula, na aula da quarta-feira. Mas eu quero pedir para que vocês leiam aqueles textos que estão separados ali para cada dia da semana, e que vocês possam também ler estes outros textos que estão aqui, e que lendo esses textos, tanto de 2 Pedro 3,18, o de Oséias 6,3, o de 2 Timóteo 3, do 10 ao 17, Colossenses 1,10 e Efésios 4, do 11 ao 16, que vocês leiam esses textos também, e que vocês aqui, nessa coluna, vocês separem para mim, que vocês identifiquem o que é crescer em conhecimento das Escrituras e o que é crescer em conhecimento de Deus, tá bom? Essa é a tarefa de vocês. Então, ler aqueles textos como meditação
e ler estes outros aqui do tópico conhecimento de Deus e das Escrituras, para a gente ter a nossa próxima aula. Eu digo para você que você agora possa descansar, que você tenha uma noite, não sei que horário você vai estar assistindo, né? Eu vou dormir daqui a pouco, agora já deve ser quase 1h, mas que você fique em paz, em nome de Jesus, e que esses textos compartilhados, eles possam te ajudar, em nome de Jesus, que você possa ler e meditar e ouvir e você ser abençoado. E que nós vamos aqui crescendo juntos em nome de Jesus. Amém? Fique com um abraço em nome do Senhor. Deus te abençoe. Que o Senhor te ilumine. Vou orar com você. Eterno Deus e maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, por esse estudo. Muito obrigada, Senhor, por tua bondade. E que verdadeiramente, Senhor, a tua palavra venha trabalhar no coração e produzir crescimento, produzir, Senhor, frutos, produzir em abundância para a glória do teu nome. Que os teus filhos, Pai, que estes novos filhos estejam junto a ti e que sejam verdadeiramente como aquelas árvores plantadas junto ao ribeiro, cujas folhas nunca caem, cujo fruto nascerá na estação certa, e tudo que fizerem, Senhor, será bem próspero, para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que eu assim oro e te agradeço pela vida de cada um deles, pedindo ainda que o Senhor abençoe a família que eles representam e que eles estejam, Senhor, em nome de Jesus, sendo guiados e orientados por ti, pelo teu Espírito, que diante dos embates, que diante das dificuldades, das adversidades, dos enfrentamentos, eles possam, Senhor, decidir à luz da tua palavra de Deus. E diante, Senhor, de tudo aquilo que é bom e que é graça, eles sempre tenham um coração agradecido. E que diante também, Senhor, das escassez, eles tenham um coração cheio de contentamento. É no nome de Jesus que eu oro agradecida por teu amor e bondade. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima aula. Vamos fechar aqui a nossa telinha. Muito bem. Deus abençoe.